Durante o desenvolvimento do produto, um dos maiores desafios de um PO, e só PO casca grossa, é isso mesmo, faz isso, é o descartar histórias, descartar itens do backlog. Porque é muito fácil você escrever muitas histórias e colocar ali no backlog e cobrar aquilo do time. Mas quando você aprende a descartar as histórias, é porque você fez teu trabalhinho de casa. Você entende que, naquele momento, aquele elemento, aquele item do backlog já não mais corrobora a visão do produto, ou que talvez aquele item já não mais significa valor, não vai ajudar em nada a melhorar a experiência do usuário, vai resolver uma dor. Então, o descartar, o saber descartar é um dos grandes desafios para um PO. E só o PO casca grossa que eu vejo aí no mercado é quem realmente consegue fazer isso. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da série Quero Ser PO, Product Owner. Aqui eu vou te mostrar como sair do zero e se tornar um Product Owner casca grossa em até 60 dias, mesmo sem conhecer tecnologia. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners, e na nossa aula de número 20, é isso mesmo, 20ª aula, o tema é como escrever a história de usuário perfeita. Assim, existem temas e temas que a gente pode conversar aqui, e esse é um dos temas mais recorrentes. Mais recorrentes. Escrever história de usuário, porque um dos trabalhos do Product Owner é justamente fazer a gestão do backlog. E o que acontece, pessoal? Quando a gente está numa jornada de entrar numa nova profissão, num novo papel, é muito comum a gente procurar ou querer identificar quais são as habilidades, as técnicas, as ferramentas necessárias para desempenhar bem aquela função. Então, por exemplo, se eu quero ser um chefe de cozinha, poxa, eu tenho que estudar sobre cozinha, eu tenho que saber alguns pratos, eu tenho que entender de cozinha mediterrânea, cozinha isso, cozinha aquilo, e eu tenho que estudar. Eu vou entender quais são as ferramentas de um chefe de cozinha que faz ali os pratos, eu tenho que entender as principais técnicas de molho, técnica disso, técnica daquilo. É assim. Da mesma forma, se eu quero ser um Product Owner, eu tenho que entender também quais são as técnicas, ferramentas, práticas. E é bem possível que você que está nessa jornada, iniciando nessa jornada, ou que talvez caiu de paraquedas no papel de PO, ou até mesmo você é um agilista e está olhando assim, rapaz, quero ser PO. Eu me enxergo melhor como PO do que agilista. Então você deve estar procurando justamente entender essas técnicas, ferramentas e práticas. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que são as histórias de usuário. Tá bom? Muito importante mesmo. Então aproveita, você que está chegando aqui, já coloca aí de que cidade você está falando. Eu gosto muito de interagir, saber da onde as pessoas que estão aqui assistindo essa live, da onde elas estão, em que cidade, em que país. Geralmente a gente tem gente do Brasil, fora do Brasil, isso é muito legal. Essa troca é muito importante, tá bom? Vamos lá, vamos definir primeiro o seguinte, né? O que é uma história de usuário? O que é isso? Uma história de usuário é apenas um modelo para que a gente possa descrever uma parte da funcionalidade de um produto. Legal? Guardou isso? Então, história de usuário é apenas um modelo. E olha que interessante,
Será que existem só existe esse modelo, Marcelo? Não, existem diversos outros modelos que você pode se utilizar, você não é obrigado a só usar a história de usuário. Algumas vezes eu uso história de usuário, às vezes eu não uso história de usuário, legal? Então, tem aplicações e você precisa entender isso. Mas vamos falar especificamente hoje sobre história de usuário, legal? Agora que a gente entendeu que uma história ela é apenas um modelo para descrever, presta atenção, uma parte da funcionalidade, é importante que você entenda o seguinte: Marcelo, quando a gente escreve um bug, uma melhoria, uma dívida técnica, a gente também utiliza esse template, esse modelo de história de usuário? Não, pelo amor de Deus. Lembra, história de usuário é apenas um modelo, um template para descrever partes de uma nova funcionalidade que a gente vai desenvolver. Tá bom? Vamos dar um exemplo aqui? Vamos embora? Eu já vou começar aqui com um exemplo bonitinho aqui. Primeiro, qual é o modelo que nós utilizamos para descrever as histórias de usuário? Esse modelo aqui, tá? Esse modelo aqui, bem básico, e que você pode mudar, você pode trazer novos elementos. Então vamos lá, vamos entender direitinho aqui. Eu como, então você vai colocar aqui persona, papel, perfil, quero. Aí você vai ter a capacidade sistêmica para finalidade ou propósito. Então vamos entender esses três elementos aqui, porque uma vez que a gente entenda esses três elementos, fica mais fácil de você entender, descrever as histórias e criar a história de usuário perfeita, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu como, a gente vai colocar ali a persona, o papel e o perfil. Então, o que a gente evita aqui? Vamos começar pelo que a gente evita para que a gente possa dar as recomendações. A gente evita colocar aqui a palavra usuário. Por que usuário? Porque usuário é todo mundo que utiliza o produto. Se fosse para colocar aqui a palavra usuário, não teria essa cláusula eu como, porque todo mundo que interage com o produto ali, que usa o produto, é usuário. Então, jamais você deve colocar aqui a palavrinha usuário. Eu como usuário. Não, 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 não. Usuário todo mundo é, então você não vai botar aqui a palavra usuário. Deu para entender isso, pequeno gafanhoto? Por favor. Depois. Não, depois não. Por que você não bota a palavra usuário aqui? Porque você precisa entender quem é que realmente vai interagir com quem? Com o produto. Qual é a persona? Para você chegar na persona, você precisa entender quem é que usa o produto. E quando a gente fala de persona, não é todo mundo. Pensa, quem é que essa persona que usa um produto de automação de força de vendas? Não é todo mundo. É um fulano que tem alguns dados que a gente consegue, através de dados demográficos, fazer um recorte. É fulano do sexo feminino, de 22 a 35 anos, morador ou moradora de grandes cidades. Percebeu? O objetivo é fazer com que você, que está escrevendo ou descrevendo essas histórias, conheça, saiba quem são essas pessoas que interagem com o produto. E por falar nesse negócio de escrever ou contar histórias, eu vou deixar para depois. Mas eu vou usar aqui a palavra escrever ou descrever. Estou forçando um pouquinho a barra aqui, porque na verdade a gente conta histórias. Mas isso a gente vai deixar para uma próxima live, tá bom? Então, o que acontece aqui? Você precisa entender quem é a persona. Ou então, você vai colocar o papel ou o perfil. Qual é o papel da pessoa? Faturista, vendedor,
chefe de vendas, qual é o perfil, papel dela ali naquele negócio, naquele nicho de negócio, entendeu? E aí a gente começa a fazer esse recorte. Não é para colocar a palavra usuário, mas talvez você não necessariamente precisa sempre fazer um estudo de personas aqui, tá bom? Até porque tem muita gente que usa proto-persona como persona. Depois, você tem ali o quero, capacidade sistêmica, ou seja, aquilo que aquela persona, aquele papel, aquele perfil vai fazer com o produto de software. Então, a gente tem a capacidade sistêmica. O que é uma capacidade? Algo que eu uso e ao usar, ao fazer, eu sou levado a ter um resultado. Legal? Ficou claro? Bacana? Legal. E por último, a gente tem o para. Aqui, muita atenção. Aqui é finalidade ou propósito. Então, é aqui que você vai justificar o porquê que aquela persona, papel, perfil quer fazer ou quer aquela capacidade sistêmica. Tá bom? Então, entendemos ali os 3 elementos. Tá certo? Eu, como persona, papel, perfil, quero uma determinada capacidade sistêmica no produto, quero fazer alguma coisa para um determinado propósito, objetivo, finalidade. Do ponto de vista de quem? Do eu, de quem faz aquilo que faz. Então, primeira grande recomendação. Quando a gente coloca o para, esse para tem como propósito, finalidade, o quê? Para quem você está colocando ali no papel perfil. E não para outra pessoa, e não para seja lá quem for. Mas é a finalidade, propósito, objetivo ou resultado para essa pessoa. Para essa persona, papel, perfil. Vamos ver aqui? Vamos ver aqui um exemplo aqui que eu vou trabalhar ao longo dessa live. Olha que legal. Eu como vendedor. Então, primeiro lugar, vendedor. Papel, perfil. Eu tenho a persona vendedor, tá bom? Eu podia ter aqui o Luizinho, o Joãozinho. Legal? 2, quero consultar pedidos. Legal? Então eu tenho a capacidade sistêmica, aquilo que o vendedor quer fazer com o produto. Para quê? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Conferir não a minha, Marcelo, mas a do vendedor, comissão do mês. Então, vamos entender, vamos destrinchar cada um desses elementos aqui, tá? Quando você escreve uma história, você está demonstrando, você está revelando o que precisa ser feito, desenvolvido pela esteira de desenvolvimento, certo? Qual é a primeira recomendação? Primeira não, né? Primeira é sempre utilize os 3 elementos. O quem, o que e o porquê. O quem é ali o quê? Quem é o quem? A persona, o perfil, o papel. O que é a capacidade sistêmica. E o para é a finalidade, é o porquê, é o propósito, é o objetivo. Tá bom? Olha que interessante. A segunda recomendação é, no para, é um objetivo do vendedor, não meu, não da empresa, não do chefe de vendas. Tá claro isso? Aqui uma pergunta no chat. Marcelo, e se por acaso se fosse falar de um usuário de um app, o que poderíamos usar como uma persona? Ué, aí é você que vai ter que me dizer. Você vai ter que entender. Boa, acho que a tua pergunta é muito boa. A partir do momento em que você tem um aplicativo, eu não sei qual é esse teu aplicativo, tá bom? Vamos supor que esse aplicativo, ele é um aplicativo de home banking. Eu consigo abrir esse aplicativo e fazer investimentos. Eu consigo aplicar na bolsa,
eu consigo ver o saldo da minha conta de investimento, eu consigo comprar Tesouro Selic, eu consigo consultar os fundos de investimento disponíveis. Já deu para entender aqui o exemplo, né? Então, eu, Marcelo, uso esse produto. Ah, mas Marcelo, o meu produto é para todo mundo. Não, não é. Eu tenho um filho que é chamado Benjamin. Ele tem 10 anos de idade. Ele não vai nunca utilizar esse aplicativo. Percebeu? Tem 10 anos. Ele nunca vai usar esse aplicativo. Quando a gente fala que lá no Eu Como você precisa entender teu avatar, teu perfil, o papel que interage com o produto, o que isso significa? Isso significa que você precisa entender quem usa o seu produto. E, muito importante, quando você não entende quem usa o teu produto, dificilmente você está desenvolvendo uma solução centrada no cliente, que é o que a gente tanto fala hoje de client-centric. Ah, mas Marcelo, é só para ser client-centric? Qual é o grande benefício disso? Tudo o que a gente desenvolve para um produto é para atender as necessidades, resolver dores, melhorar a experiência de uma pessoa. Se você não sabe quem é essa pessoa, será que você pode afirmar que você está resolvendo as dores dela? Ou que você está entregando uma melhor experiência para ela? Então, quando alguém fala assim, mas Marcelo, eu tenho usuário do aplicativo. Pois bem, você precisa entender quem é esse usuário do seu aplicativo, porque eu te garanto que não é toda e qualquer pessoa. O exemplo aí foi o aplicativo de investimento. Meu filho de 10 anos jamais vai utilizar. Então você precisa entender. E quando você entende quem é que usa o teu produto, você vai ser cirúrgico ao escolher funcionalidades e ao priorizar que funcionalidade deve ser puxada para o desenvolvimento. E não socar o aplicativo de uma funcionalidade atrás da outra. Deu para entender? Não saiu aqui o seu nome no chat, mas deu para entender aqui a mensagem, a importância da gente entender? Legal, de nada, muito bom. Isso a gente aprende muito quando a gente faz gestão de produto e não apenas gestão de backlog. Mas vamos para as próximas recomendações. O para é um benefício. Porque, olha só, por que o vendedor consulta pedidos? Porque ele quer conferir a comissão do mês. Eu nunca coloco num backlog uma história que não tem claramente a finalidade, o objetivo, o propósito declarado. Por que não? Porque se eu não entendo o que aquele perfil, aquele avatar ganha com aquela funcionalidade, por que eu vou botar no backlog? O backlog, ele não deve ser um repositório de tudo e qualquer coisa, mas são ideias que possivelmente serão desenvolvidas para o meu produto. E aquele produto, de certa forma, vai resolver dores, vai melhorar a experiência do meu cliente. Então, se o meu backlog é apenas uma lista que eu fico colocando ali uma funcionalidade, uma história de usuário atrás da outra, só para dizer, olha que bonito meu backlog ali, não, você está fazendo uso errado do teu backlog. Portanto, antes de criar um backlog, é muito importante que você entenda qual é a visão do produto, qual é a estratégia que a gente quer com esse produto. E dentro dessa estratégia, você vai precisar entender quais são os objetivos do negócio com aquele produto, quais são as personas que você vai focar com aquele produto e outros elementos mais que ao longo do desenvolvimento, da entrega desse produto, vão fazer a diferença. Tá bom? Outra recomendação aqui. Quando a gente está escrevendo histórias e colocando no backlog, repara o seguinte, o para, ele vai ajudar a esteira de desenvolvimento, o time de desenvolvimento,
No quê? A implementar, ou seja, a desenvolver o como da melhor maneira possível. Por quê? Vamos pegar o seguinte exemplo aqui. Vamos supor que eu coloque aqui. Eu, como vendedor, quero consultar pedidos para verificar se um cliente comprou no mês corrente. É uma coisa. Para eu saber se um cliente comprou ou não comprou, a implementação, o desenvolvimento dessa funcionalidade vai ser de um jeito. Agora, quando eu tenho uma história que diz assim, eu como vendedor quero consultar pedidos para conferir minha comissão do mês. Obviamente, eu vou precisar, na implementação, no desenvolvimento dessa funcionalidade, mostrar ali um totalzão com a comissão do mês para aquele vendedor. Então, o para, ele não é só o objetivo, a finalidade, o propósito, mas ele guia o desenvolvimento daquela funcionalidade. Um porquê, uma finalidade, objetivo pobre vai te atrapalhar de entregar uma boa funcionalidade, um bom desenvolvimento de funcionalidade. Deu para entender aqui a importância? Então, trabalhe muito bem o para, e o para não deve ser visto apenas como uma informação a mais ou algo que está ali só para enfeitar pavão. Não, ele tem uma importância muito grande aqui, tá bom? Eu gosto sempre, outra recomendação, de colocar a persona, o perfil, o avatar, a persona, né, o papel, sempre em primeiro lugar. Então, eu sempre, e existem outros modelinhos onde você pode mudar isso, tá? Tem gente que bota assim, para conferir minha comissão do mês, eu como vendedor quero consultar pedidos. Eu gosto muito e vejo muito benefício em colocar o usuário, quem vai usar aquela capacidade sistêmica, em primeiro lugar. Eu já entendo quem vai utilizar aquela capacidade sistêmica, isso já me ajuda a entender quem vai usar o produto, por que está usando o produto, entende? Então, dessa maneira, a gente já identifica quem usa esse produto, tá bom? Outra coisa, outra recomendação, crie histórias de forma colaborativa. Uma história, ela não é um template para você colocar debaixo do braço, ir para frente do cliente e perguntar assim para ele: ô cliente, o que você quer? Aí você pega lá seu caderninho, pega lá a caneta e começa a escrever. Ah, você quer consultar pedidos, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo. O objetivo, o propósito pelo qual as histórias de usuário foram criadas é para que elas possam ser descritas ou contadas, que é a melhor expressão, de uma forma colaborativa, onde você está ali em um trabalho junto com cliente, as próprias pessoas que talvez utilizem o produto, elas possam descrever aquilo que elas vão fazer. Tá bom? Outra recomendação: você tem que manter as histórias simples e concisas. Imagine o seguinte exemplo. Imagine que você ali tem o seguinte: eu, como vendedor, quero consultar pedidos para que, quando o chefe me ligar, eu possa dizer para ele se eu vendi para os clientes da cidade de São Paulo para conferir então a minha comissão do mês. Não faça isso. É para a gente manter as histórias simples. E quando a gente fala de utilizar, escrever a história simples, você tem que bater o olho e tá muito claro para você quem usa a capacidade sistêmica, que é o quero, e para que usa. Todo o restante dessas informações vão ser colocadas aonde? Nos critérios de aceite, que hoje a gente não vai falar por enquanto, mas vai deixar isso para uma próxima live, tá bom? Todo esse detalhamento vai ficar ou vai
ser incluído ali nos critérios de aceite, tá bom? Outra recomendação: você precisa refinar as histórias de usuário à medida em que elas se aproximam do seu desenvolvimento. Pensa na seguinte palavra: elaboração progressiva. As histórias de usuário foram pensadas para serem elaboradas de forma progressiva. O que é isso, Marcelo? Calma, pequeno gafanhoto, que eu já te explico o que é isso. Elaboração progressiva significa que hoje você vai lá, você conversou com o teu cliente e ele disse assim: olha, a gente tem que botar ali uma consulta de pedidos, porque essa consulta de pedidos vai ajudar o vendedor a verificar a comissão dele, blá, 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 blá. Ok? Tá bom? Você vai então fazer o quê? Você vai descrever ali no formato de história de usuário aquilo que ele pediu, para que isso sirva como um token, um ponto de lembrete para uma conversa no futuro, em que você vai sentar com esse cliente e vai entender melhor o que é essa consulta de pedidos. E nesse momento, você não tem esse comprometimento de pegar essa história e começar a especificar ou detalhar ela em muitos detalhes. Não, o objetivo é: anote, coloca no backlog, para que um ponto mais no futuro, quando ela estiver próxima do seu desenvolvimento, você possa sim entender melhor o que realmente precisa ser feito ali. Então, esse é o conceito de elaboração progressiva. É a ideia de que, nem diferente de quando a gente utilizava aquelas abordagens preditivas, quando o cliente dizia assim: olha, tá aqui, você tem que... a gente precisa disso, disso e disso no sistema, na solução, no produto. Então, nesse caso, você já pegava as necessidades do cliente e já partia para a implementação. Aqui não. A história foi, as histórias de usuário, esse template, esse modelo, elas foram pensadas em um cenário de elaboração progressiva, onde você não se compromete muito cedo com a especificação e o detalhamento dessas histórias. Tá bom? Outra recomendação: sempre adicione os critérios de aceite. Embora o nosso foco hoje da nossa live não sejam os critérios de aceite, a mensagem é: toda história tem que ter critérios de aceite. E os critérios de aceite, como o próprio nome diz, é o quê? É um checklist, é um conjunto de critérios que vão revelar duas coisas sobre aquela funcionalidade: o comportamento da funcionalidade e o resultado dela, daquela funcionalidade. Então, os critérios de aceite giram em torno desses dois elementos. A gente aqui, hoje, nessa live, não vai falar sobre os critérios de aceite, a gente vai deixar para uma próxima live. Mas o importante é você entender que toda história tem que ter critério. Por quê? Porque se você tem uma história que não tem critérios de aceite, você tem uma história de usuário que não é verificável, que você não consegue testar. Porque é através dos critérios de aceite que eu defino o comportamento e os resultados daquela história. Se eu não tenho critério, como que eu posso afirmar que aquela história foi desenvolvida de forma apropriada? Não dá, não é verdade? Fica complicado. Então, toda história tem critérios de aceite. Ah, mas Marcelo, quantos critérios eu preciso colocar? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. E aí, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota, não tem número. Não tem número. Não tem essa. Isso depende do produto, do contexto, da complexidade do negócio, de vários elementos. Se você trabalha com um time que já conhece
o produto e o negócio e o mercado no qual aquele produto está inserido, é muito comum que aquela especificação, aquela história, ela tenha menos critérios de aceite. Quando a gente tem um time que está começando a trabalhar em um produto, a tendência é a gente ter mais critérios de aceite. Por quê? Porque o critério de aceite ele ajuda a gente a, alinhar as expectativas, o que precisa ser feito, e dois, nos ajuda a conferir se aquela funcionalidade foi implementada de forma apropriada. Então, à medida em que a gente tem um time que está começando em um novo produto, você vai precisar dar mais coordenadas para esse time que não conhece o produto, que não conhece o negócio, que não conhece o mercado no qual aquele produto está inserido. Deu para sacar isso? E à medida em que o desenvolvimento amadurece, avança, vai ficar mais claro isso para o time de desenvolvimento. Consequentemente, você vai ter menos critérios de aceite, mas não existe um número mágico. Também não é apenas um critério ou 10 mil critérios. Os critérios são descritos de forma que você garanta que o time entende o que precisa ser feito e que depois você utilize esses critérios para quê? Para você verificar se realmente foi feito de forma apropriada. Tá bom? Eu gosto muito do conceito dos 3 Cs, que a gente pegou lá do Extreme Programming. Toda história, né? Ela tem ali, ela é escrita num card, num cartão, ela é uma conversa ali, né? Ela tem uma confirmação. Então, por que é o primeiro C é de cartão? Porque a gente precisa colocar de uma forma muito simples essas histórias, como eu falei aqui, e talvez tenha sido a primeira recomendação. Não complica, faz a coisa simples. Deu para perceber? Outra recomendação: não confie apenas nas histórias de usuário. Ou seja, ninguém é louco ou louca de pegar e só descrever a história e entregar para o time de desenvolvimento. Por que você nunca deve confiar apenas nas histórias? Porque você precisa de mockups, regras de negócio que podem ser descritas em formato de cenários, atributos de qualidade. Ou seja, você pode usar ali aquelas 7 dimensões do produto de software para compor os teus critérios de aceite. Entregar uma história para o time de desenvolvimento e não colocar os critérios de aceite e outros elementos como wireframe, protótipo, pode comprometer muito o entendimento da esteira de desenvolvimento sobre aquilo que precisa ser feito, tá bom? Outra recomendação: histórias são diferentes das tarefas. Como assim? Como que uma história é diferente de uma tarefa? Como assim? As tarefas, a gente pega uma história, se você está usando ali Scrum, a gente pega a história e quebra a história durante o planejamento da sprint, te quebra em tarefas. Ou, se você está usando ali o método Kanban e está usando histórias, tem um momento ali em que a gente também pega as histórias e quebra em tarefas. Enquanto as histórias falam sobre o que precisa ser feito no produto, as tarefas falam como aquele o que será implementado. As tarefas, como por exemplo, criar a tabela de disciplinas, testar tela XPTO, criar tela de consulta, criar o microserviço X, Y, Z. Então, a história fala sobre o que, enquanto as tarefas revelam o como. Tá bom? Outra grande recomendação. Eu não gosto de descartar as histórias de usuário de forma imediata. Eu vou explicar o que é isso. Mas, Marcelo, você falou assim, tá, o PO
casca grossa precisa descartar. Mas você falou ao mesmo tempo que você não descarta imediatamente. Pois é. Por que eu não gosto de descartar imediatamente? Eu gosto de colocar as histórias que alguém fala assim, não, isso aqui não precisa mais numa área temporária. E depois de 30 dias ali, aí sim eu pego e jogo fora. Muitas vezes eu percebo que certas decisões são tomadas de forma não muito baseadas em dados. Decisões que são tomadas muito de maneira muito sem comprometimento com o entendimento da experiência do usuário. E às vezes a gente acaba descartando algo que não deveria ter sido descartado. E quando eu movo essas histórias para uma área temporária e que aí sim, depois eu descarto, eu posso recuperá-las. Então, eu tenho feito isso no dia a dia e isso tem me ajudado bastante. Outra recomendação para você criar aquela história de usuário perfeita. Use e abuse dos metadados. O que é isso? Quando a gente usa, melhor dizendo, ferramentas como Trello, Azure DevOps, o Gira, você pode usar tags nas histórias de usuário. Você parou para pensar ou para se organizar de como que você pode marcar essas histórias? Por exemplo, um exemplo. Vamos supor que você utilize OKRs. Para cada tri, o time ele tem 1 ou 2 objetivos para perseguir. E aí você pode identificar qual história colabora para cada OKR. Isso é importante, porque isso vai me ajudar no dia a dia. Se eu sei que eu estou próximo de bater a OKR de número 1, que é um grande objetivo que eu tenho que bater naquele tri, poxa, eu posso priorizar aquela história porque ela vai me ajudar a cumprir, a bater aquele grande objetivo. Percebe? Isso é uma maneira. Eu posso também utilizar tags ou rótulos, né? Uns chamam de tags, outros chamam de rótulos, para identificar o quê? A prioridade daquela história. Pode ser que eu utilize as tags para classificar de acordo com a classe de serviço. Lembra o que é classe de serviço? É a maneira como eu lido com as demandas. Exemplo, né? Quando você está lá no hospital, tomara que você não passe por isso tão cedo, você chega lá, você passa por uma triagem. Então, naquele momento, alguém vai avaliar o atendimento. Se você chegar lá tranquilo, calmo, só com uma febrezinha, talvez você receba a pulseirinha verde. Agora, você já chega lá nervoso, tremendo, opa, pulseirinha amarela. Agora não, você chega lá babando, cuspindo, fazendo não sei o que, desmaiando, opa, pulseirinha vermelha, tem prioridade no atendimento. No dia a dia, nós temos classes de serviços que são maneiras diferentes de lidar com cada demanda. A gente tem demandas que são mais prioritárias, que é o que a gente chama de urgências ou expedite. E com isso, a gente pode utilizar rótulos, tags para marcar essas urgências. Ah, Marcelo, mas eu uso a raia de expedite. Poxa, bacana, mas talvez nem sempre você consiga fazer isso. Você pode utilizar esses rótulos e tags para identificar diferentes classes de serviço. Você pode ter a ideia que você tiver. Use a sua criatividade. Agora, se você for utilizar tags ou rótulos, a minha recomendação é: senta com o time para discutir a governança dessas tags, desses rótulos. Porque hoje você tem 5, 6, 7 tags. Amanhã, daqui a 3, 4 meses de desenvolvimento, você vai ter 100, 200. E olha, em vez de ajudar, as tags e rótulos podem virar um inferno na Terra. Então, toma cuidado para que essa recomendação não te atrapalhe. Então, usa tag, usa rótulo para marcar as histórias e isso poder
te ajudar, tá bom? Outra recomendação, né? A gente, quando está escrevendo as histórias, né? As histórias de usuário, cuidado para não adicionar complexidade desnecessária. E essa complexidade desnecessária, para mim, ela se resume em duas palavrinhas: e ou. Imagina o seguinte: eu, como vendedor, quero consultar pedidos ou consultar minha comissão para fazer isso, isso e aquilo. Não é legal. Deu para perceber? E aí, ou então você pode fazer assim, ó, eu como vendedor quero consultar pedidos para conferir minha comissão do mês, ou para fazer isso, ou para aquilo. Minha recomendação: evite e os ao escrever histórias de usuário. Traz toda essa complexidade para onde? Para os critérios de aceite, tá bom? Quando a gente tiver a nossa live sobre critérios de aceite, sobre cenários, vai ficar muito claro para você isso. Se você é um PO hoje, caiu de paraquedas, eu não sei se você está aqui, e isso está acontecendo muito no mercado, né? Tem muito PO que ele é designado PO e não sabe nem o que é uma história de usuário. Pode ser que isso aconteça com você, e você não é o grande culpado, mas sim alguém que te colocou numa posição sem saber ao certo se você está preparado para a missão, sem te capacitar adequadamente. Isso não é uma coisa legal, tá bom? Então, muita atenção aqui, porque a gente fala o seguinte: um PO casca-grossa, ele não se limita a escrever histórias ou só fazer a gestão do backlog. Porém, um PO casca-grossa, o cara que sabe fazer e faz acontecer, ele precisa sim escrever histórias, fazer a gestão do backlog, embora ele não se limite apenas a essa tarefa. Tá bom? Então, lembra dessa recomendação aqui. Cuidado para não adicionar complexidade, escrever as histórias com e ou com ou, isso vai te atrapalhar, tá bom? Outra recomendação: evite advérbios na escrita das histórias. Evite advérbios. O que é isso, Marcelo? Advérbio. Imagina que eu tenho aqui, ó, eu como vendedor quero consultar pedidos para conferir rapidamente minha comissão do mês. Quando eu vejo um advérbio na escrita de uma história, eu já fico com meus poucos cabelos em pé. Eu tenho meia dúzia de cabelo na minha cabeça, mas eles já ficam em pé. Por quê? O que é rapidamente? É o quê? 10 segundos? 5 segundos? Para você, rapidamente, pode ser 10 segundos. Para mim, podem ser 5 segundos. O que é esse rapidamente? Geralmente, um advérbio esconde atributos de qualidade ou os famosos requisitos não funcionais. Como assim, Marcelo? Imagina aquela história que eu descrevi. Eu, como vendedor, quero consultar pedidos para conferir rapidamente minha comissão do mês. Esse rapidamente pode virar, lá nos critérios de aceite, um atributo de qualidade. A pesquisa, o resultado da pesquisa tem que ser mostrado em, no máximo, 5 segundos. Olha aí um requisito não funcional de desempenho, de tempo de resposta. Percebeu? Então, evite colocar os advérbios aqui nas histórias, até mesmo nos critérios de aceite, e traduza esses advérbios por atributos de qualidade ou requisitos não funcionais. Você vai ver que você vai escrever a história perfeita. Tem uma frase
do Michael Jordan, que eu gosto muito, que ele disse assim, pelo menos é atribuído a ele, né? Ele disse assim, olha, eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória e eu errei. Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida. E é por isso que eu tenho sucesso. Eu não sei se você acompanhou um pouquinho do basquete, mas o Michael Jordan é um dos, ou foi um, na época que ele jogou, né? Ele está vivo, mas ele foi um dos caras que mais marcou pontos. Mais marcou pontos. E ele falou que deu todo esse crédito, foi pelo quê? Pelo treino. Não foi porque ele achava que ia acertar, não, foi porque ele errou muito. E quando ele fala que ele errou 9.000 arremessos, é porque enquanto muita gente já tinha ido para casa, ele ficava na quadra treinando arremesso, treinando, treinando. Ele ficava 1, 2, até 3 horas a mais na quadra do que qualquer outra pessoa. Qual é a receita aqui para gente? Qual é a recomendação aqui para gente? Pessoal, a gente quer escrever a história perfeita, né? Montar o super backlog, ser o tal do P.O. casca grossa. E você vai errar bastante, faz parte do nosso aprendizado. É o famoso errando que a gente aprende, né? É errando que a gente aprende. Então, você precisa praticar muito e não ficar ali com preguiça. Ah, Marcelo, escrever histórias dá trabalho. Sim, sim, claro que dá trabalho. Viver dá trabalho, né? Viver dá trabalho. Então, dedicação, treino é fundamental para você dominar aí a técnica, né? As técnicas para você se tornar esse P.O. casca grossa. E falando um pouquinho aqui, já indo aos finalmente, né? O que mais me incomodava quando eu queria ser P.O. era que quando eu estudei para ser P.O., eu não conseguia me aprofundar para ter essa segurança necessária de colocar em prática. Quando eu aprendi a escrever história de usuário, eu percebi que não bastava eu apenas assistir uma aula, ver alguém fazer. Não, eu precisava ir para o campo de batalha, eu precisava ir para a vida real. Ou seja, enquanto eu não fizesse isso, não ia sair, eu não ia aperfeiçoar minha técnica, eu não ia conseguir fazer o que precisava ser feito. Então, pessoal, vá para o campo de batalha, treina, escreve quantas vezes for necessário. Porque, pegando ali a frase, né? Para ele ser o baita jogador de basquete que ele foi, o Michael Jordan, ele errou muito. E foi treinando que ele chegou lá. E isso me incomoda muito, né? Porque tem gente que acha que, não, eu já quero acertar de primeira. A não ser que você seja um gênio, uma gênia, vai ser muito difícil, né? A gente precisa realmente praticar bastante. Tá bom, pessoal? Aproveita para assinar o canal no YouTube e dar um like no vídeo para que você seja avisada dos próximos conteúdos. Combinado, pessoal? Obrigado, abraço, até a próxima.